O sol escaldante de meio-dia transformava o asfalto em uma chapa quente e o centro da cidade fervilhava com o caos típico de uma quinta-feira. Carros buzimavam impacientes no trânsito, pedestres caminhavam com pressa, colados aos celulares, e o ar espesso carregava uma mistura de fumaça de escapamento, suor e o aroma doce dos ambulantes que gritavam seus produtos. No meio dessa sinfonia urbana, Gabriel empurrava seu carrinho de doces caseiros pela calçada esburacada. Aos 12 anos, seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que contrastava com as roupas desbotadas e os tênis furados que calçava. O menino parava diante dos semáforos, oferecendo brigadeiros e beijinhos com um sorriso genuíno que poucos notavam. "Doce caseiro, feito com carinho!" gritava, a voz quase engolida pelo barulho do trânsito. A maioria das pessoas passava por ele como se fosse invisível. Alguns desviavam o olhar, outros fingiam não escutar. Gabriel já havia se acostumado com essa indiferença, mas nunca deixou que ela apagasse sua esperança. Cada moeda que conseguia era uma vitória pequena, mas significativa. Cada sorriso que recebia em troca era um lembrete de que ainda havia bondade no mundo. Não muito longe dali, Ricardo Mendes ajustava o nó da gravata italiana enquanto saía de uma reunião no edifício comercial mais alto da região. Aos 53 anos, o empresário havia construído um império que se estendia por diversos setores, desde tecnologia até construção civil. Sua agenda era sempre apertada, repleta de compromissos que movimentavam milhões de reais. Naquele dia, porém, algo o incomodava. A reunião não havia saído como esperado, e uma sensação de vazio o acompanhava enquanto caminhava pela calçada. Ricardo estava tão perdido em pensamentos que não notou a irregularidade no piso. Seu pé direito tropeçou numa pedra solta, e o homem que comandava empresas e influenciava decisões governamentais despencou no concreto áspero. O impacto foi seco, e uma dor aguda atravessou seu joelho. Seu terno de R$ 5.000 se sujou, e a pasta de couro escorregou de suas mãos, espalhando documentos importantes pelo chão. Gabriel estava a poucos metros de distância quando viu a cena. Sem hesitar, abandonou seu carrinho e correu em direção ao homem caído. "Senhor, o senhor está bem?" perguntou, ajoelhando-se ao lado de Ricardo. Suas mãos pequenas, mas firmes, já começavam a recolher os papéis que voavam com a brisa. Ricardo ergueu o olhar, surpreso. Dezenas de pessoas haviam passado por ele nos últimos minutos, todas ocupadas demais para parar. Executivos de terno, mulheres elegantes, jovens conectados ao mundo digital, todos simplesmente desviaram e seguiram em frente. Mas ali estava uma criança, claramente pobre, oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. Eu acho que estou bem", respondeu Ricardo, tentando se levantar. O joelho protestou e ele fez uma careta de dor. Gabriel percebeu imediatamente. "Não force, senhor. Deixa eu ajudar." O menino colocou o braço ao redor de Ricardo, servindo de apoio. Apesar da diferença de tamanho, sua determinação era contagiante. "Tem um banco ali na frente. Vamos devagar." Enquanto caminhavam lentamente, Gabriel mantinha uma conversa descontraída. "Meu nome é Gabriel. Eu vendo doces aqui todos os dias. Nunca vi o senhor por aqui antes." Sua voz era doce, sem julgamentos, sem curiosidade invasiva, apenas uma gentileza natural que brotava de sua alma. Ao chegarem ao banco, Gabriel ajudou Ricardo a se sentar. "Espere aqui", disse e correu até uma vendedora de água próxima. Voltou com uma garrafinha gelada e um lenço de papel. "Beba um pouco, sempre ajuda quando a gente se machuca." Ricardo aceitou a água, ainda atordoado pela situação. Observou o menino limpar cuidadosamente os seus documentos e organizá-los na pasta. Cada gesto era delicado, respeitoso. Gabriel não fazia perguntas sobre o conteúdo dos papéis, não demonstrava curiosidade sobre o dinheiro que certamente via nas planilhas, apenas cuidava, simplesmente. "Por que você está fazendo isso?" perguntou Ricardo, finalmente encontrando sua voz. Gabriel parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos do homem. "Porque todo mundo precisa de ajuda às vezes. Minha mãe sempre diz que a gente deve tratar os outros como gostaria de ser tratado." Aquela resposta simples ecoou na mente de Ricardo como um trovão. Há quanto tempo ele não ouvia algo tão puro, tão genuíno? No seu mundo de negócios, cada gesto tinha uma intenção, cada palavra escondia uma estratégia. Mas ali, sentado numa calçada suja, sendo cuidado por uma criança que não tinha nada a ganhar com aquilo, ele sentia algo que havia esquecido há muito tempo. "Qual é o seu nome?" perguntou Gabriel, ainda organizando os papéis. "Ricardo.
respondeu o empresário, omitindo propositalmente o sobrenome que abria portas e despertava reverências. É um prazer conhecer você, Ricardo. Quando eu crescer, quero ser como você. Como eu? Surpreendeu-se Ricardo. Sim, vestido elegante, com documentos importantes. Deve ser alguém muito especial para ter tanta responsabilidade. Ricardo ficou em silêncio, observando o menino terminar de arrumar sua pasta. Gabriel se levantou, estendeu a mão e ajudou-o a pôr-se de pé. Consegue andar sozinho agora? Sim, obrigado. Obrigado mesmo. Gabriel sorriu, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, e começou a se afastar. Cuide-se, Ricardo, e cuidado com as pedras. Ricardo ficou parado, observando o menino voltar para seu carrinho de doces. Viu Gabriel retomar sua rotina, oferecendo seus produtos com a mesma alegria de sempre, como se ajudar um estranho fosse a coisa mais natural do mundo. Pela primeira vez em anos, Ricardo Mendes se sentiu pequeno diante de algo muito maior que ele mesmo. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma imagem de Gabriel gravada em sua memória. O empresário havia passado a noite inteira repensando o encontro, analisando cada palavra, cada gesto do menino. Enquanto tomava seu café da manhã na cobertura com vista panorâmica da cidade, ele viu o movimento das ruas lá embaixo e se perguntava quantas histórias como a de Gabriel existiam naquele formigueiro urbano. Decidiu cancelar a primeira reunião do dia e desceu até o centro da cidade. Vestiu uma roupa mais simples, uma camisa social sem marca aparente e uma calça jeans, e caminhou até o local onde havia conhecido Gabriel. Não demorou para encontrá-lo, no mesmo lugar de sempre, empurrando seu carrinho de doces. «Gabriel!» chamou, acenando de longe. O menino ergueu o olhar e seu rosto se iluminou. «Ricardo! Como está seu joelho? Melhorou?» «Melhorou sim, graças a você». Ricardo se aproximou, tirando a carteira do bolso. «Queria te agradecer direito. Deixa eu comprar alguns doces e...» «Não precisa», interrompeu Gabriel, balançando a cabeça. «Você não deve nada para mim. Eu ajudei porque queria ajudar. Mas eu gostaria de retribuir de alguma forma». Gabriel pensou por um momento, depois apontou para uma senhora idosa que recolhia latinhas numa lixeira próxima. «Se você realmente quer ajudar alguém, ajude ela. Dona Conceição coleta material reciclável para conseguir remédios. Eu sempre dou alguns doces para ela, mas sei que ela precisa de mais». Ricardo olhou para a mulher, depois para Gabriel. A simplicidade e generosidade daquele menino continuavam a surpreendê-lo. «Você conhece a história de todo mundo por aqui?» «Não todo mundo», riu, «mas a gente acaba conhecendo quem precisa de ajuda. Dona Conceição tem diabetes e não consegue comprar a insulina. Seu João, que vende jornal na esquina, sustenta 3 netos sozinho. A Maria, que faz salgados, está juntando dinheiro para a cirurgia da filha». Enquanto Gabriel falava, Ricardo percebeu que estava diante de uma rede de solidariedade que ele nunca havia notado. Cada pessoa que o Gabriel mencionava era tratada com respeito e carinho, como se fossem família. «E você, Gabriel? O que você precisa?» O menino coçou a cabeça, um pouco constrangido. «Eu moro com a minha mãe. Ela trabalha de faxineira, mas às vezes fica doente e não pode trabalhar. Eu vendo doces para ajudar a complementar a renda, mas não me falta nada importante». Ricardo sentiu um aperto no peito. Conhecia executivos que ganhavam em um mês o que a mãe de Gabriel provavelmente ganhava em um ano e ainda assim reclamavam constantemente. «Sua mãe deve ser uma pessoa muito especial para ter um filho como você». «Ela é a melhor mãe do mundo», respondeu Gabriel com orgulho. «Sempre diz que não importa o que a gente tem, mas como a gente trata as pessoas». Durante os dias seguintes, Ricardo começou a frequentar discretamente a região. Observava Gabriel de longe, impressionado com a rotina do menino. Via-o ajudar Dona Conceição a carregar os sacos de material reciclável, dividir seu lanche com crianças menores e sempre manter um sorriso no rosto, mesmo quando as vendas estavam fracas. Certa tarde, Ricardo presenciou uma cena que o marcou profundamente. Um homem de terno tentou comprar doces de Gabriel, mas ofereceu uma nota falsa. O menino percebeu imediatamente, mas em vez de acusar o homem, disse gentilmente: «Senhor, acho que essa nota está meio estranha. Talvez o senhor tenha pego por engano no troco de algum lugar?» O homem ficou constrangido, reconheceu o erro e trocou por dinheiro verdadeiro. Gabriel poderia ter causado uma confusão, poderia ter chamado a polícia, mas escolheu preservar a dignidade do homem. Essa atitude revelou para Ricardo uma maturidade emocional
que muitos adultos não possuíam. No final daquela semana, Ricardo se aproximou novamente de Gabriel. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro! Você já pensou em estudar, fazer uma faculdade? Gabriel baixou os olhos. Eu estudo numa escola pública perto de casa. Gosto muito de matemática e português. Mas faculdade? Isso é para pessoas como você, não para pessoas como eu. Por que você diz isso? Porque é caro e eu preciso trabalhar para ajudar minha mãe. Mas não me falta nada importante. Ricardo sentiu um aperto no peito. Conhecia executivos que ganhavam em um mês o que a mãe de Gabriel provavelmente ganhava em um ano e ainda assim reclamavam constantemente. Sua mãe deve ser uma pessoa muito especial para ter um filho como você. Ela é a melhor mãe do mundo, respondeu Gabriel com orgulho. Sempre diz que não importa o que a gente tem, mas como a gente trata as pessoas. Durante aquela noite, Ricardo ficou acordado até tarde pensando em como poderia ajudar Gabriel, sem que parecesse caridade. Ele havia conhecido muitas pessoas ao longo da vida, mas nunca havia encontrado alguém que o impressionasse tanto pela pureza de caráter. No sábado seguinte, Ricardo apareceu novamente na rua. Havia passado em uma padaria e comprado 2 cafés com leite e alguns pães de açúcar. Que tal um café da manhã juntos? Propôs. Gabriel aceitou e eles se sentaram no mesmo banco onde haviam se conhecido. Enquanto comiam, Ricardo contou histórias da sua infância, omitindo detalhes que pudessem revelar sua condição financeira atual. Falou de dificuldades que havia enfrentado, sobre a importância de nunca desistir dos sonhos. Sabe, Gabriel, você me ensinou mais em poucos dias do que eu aprendi em anos, disse Ricardo, terminando seu café. Às vezes, a gente fica tão focado em conquistar coisas que esquece de ser gente. Gabriel olhou com curiosidade. Como assim? Às vezes, a gente corre tanto atrás do sucesso que esquece de parar para ajudar alguém que caiu na calçada. O menino riu. Mas você ajudaria, tenho certeza disso. Como você pode ter certeza? Porque você tem olhos gentes. Minha mãe sempre diz que a gente reconhece pessoas boas pelos olhos. Ricardo sorriu, tocado pela inocência e sabedoria daquele menino. Naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. A segunda-feira chegou com o céu nublado e um movimento diferente na rua onde Gabriel sempre trabalhava. Um Mercedes-Benz preto com vidros escuros parou exatamente em frente ao local onde o menino costumava posicionar seu carrinho de doces. O barulho do motor potente fez várias pessoas pararem para observar. Carros daquele tipo não eram comuns naquela região. Gabriel estava organizando seus doces quando ouviu alguém chamá-lo. Virou-se e ficou surpreso ao ver Ricardo saindo do banco traseiro do veículo. Mas não era mais o Ricardo de roupa simples que ele conhecia. Este estava vestido com um terno impecável, sapatos de couro reluzente e uma postura que emanava autoridade. Ricardo? Gabriel perguntou, confuso. Esse carro é seu? Podemos conversar um momento? Respondeu Ricardo, evitando a pergunta direta. Algumas pessoas começaram a se aproximar, curiosas. Dona Conceição, que estava por perto, cochichou para uma vizinha. Que homem elegante! Será que o menino se meteu em alguma confusão? Gabriel deixou seu carrinho sob os cuidados de seu João e caminhou até Ricardo. Aconteceu alguma coisa? Quero te fazer um convite, disse Ricardo, sua voz mais formal do que nas conversas anteriores. Gostaria que você e sua mãe viessem comigo conhecer um lugar especial. Que lugar? É uma surpresa, mas prometo que será interessante. Gabriel hesitou. Minha mãe está trabalhando. Já conversei com o local onde ela trabalha. Ela está liberada para o resto do dia. Gabriel arregalou os olhos. Como você sabia onde minha mãe trabalha? Ricardo percebeu que havia revelado mais do que deveria. Vou explicar tudo no caminho. Confie em mim. 20 minutos depois, Gabriel estava sentado no banco de couro do Mercedes, ao lado de sua mãe, Dona Lúcia. A mulher de 40 anos, magra e com cabelos grisalhos prematuros, estava visivelmente nervosa. Segurava a mão do filho com força e olhava desconfiada para Ricardo. Mãe, este é o Ricardo que eu te contei. Ele foi muito gentil comigo. Prazer, Dona Lúcia. Seu filho é uma pessoa muito especial. A mulher apenas acenou com a cabeça, ainda cautelosa. Não estava acostumada com o luxo daquele tipo, e toda a situação a deixava desconfortável.
O carro parou em frente a um prédio moderno de vidro e aço, com uma placa discreta na entrada. Instituto Ricardo Mendes, Educação e Oportunidades. Gabriel leu o nome na placa e olhou para Ricardo com surpresa. Você trabalha aqui? Perguntou. Algo assim, respondeu Ricardo, enigmático. Eles entraram no prédio e foram recebidos por uma recepcionista que cumprimentou Ricardo com deferência. Bom dia, Dr. Mendes. Está tudo preparado para a visita. Dr. Mendes? Gabriel olhou para Ricardo, começando a entender que havia algo muito maior do que imaginava. Ricardo os guiou por corredores modernos, passando por salas de aula equipadas com computadores de última geração, laboratórios de ciências e uma biblioteca impressionante. Em cada ambiente, jovens da mesma idade de Gabriel estudavam, participavam de experimentos e debates. É incrível! Murmurou Gabriel, observando uma aula de robótica onde adolescentes construíam pequenos robôs. Todos esses jovens vieram de situações similares à sua. Vendiam nas ruas, ajudavam suas famílias, mas tinham um potencial que estava sendo desperdiçado. Dona Conceição, que havia permanecido calada durante a visita, finalmente falou. Senhor, não entendo por que está nos mostrando isso. Ricardo parou e se virou para ela. Porque quero que Gabriel seja o nosso próximo bolsista. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriel sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na parede. Dona Lúcia olhou desconfiada para Ricardo. Qual é o preço? Perguntou ela direta. Preço? Na vida nada é de graça, especialmente para pessoas como nós. O que você quer em troca? Ricardo admirou a sagacidade da mulher. Quero apenas que Gabriel tenha a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial, nada mais. Mas por quê? Insistiu Gabriel. Você nem me conhece direito. Ricardo sorriu, lembrando-se do primeiro encontro. Eu conheço você melhor do que imagina. Conheço sua honestidade, sua generosidade, sua inteligência. Conheço o fato de que você ajudou um estranho sem esperar nada em troca. Um estranho? Gabriel, meu nome completo é Ricardo Mendes. Sou presidente do Grupo Mendes, uma das maiores empresas do país. Este instituto é um dos meus projetos sociais. Gabriel sentiu o mundo girar. Você é um empresário famoso? Sim, e você me ajudou quando eu estava caído na rua sem saber quem eu era. Isso me mostrou seu verdadeiro caráter. Mas minha mãe? Perguntou Gabriel, preocupado. Eu preciso ajudá-la. Sua mãe receberá uma bolsa auxílio mensal para compensar a renda que você trazia para casa. Além disso, oferecemos um plano de saúde completo para toda a família. Gabriel olhou para a mãe que tinha lágrimas nos olhos. Toda a vida ela havia trabalhado dobrado para dar o melhor para o filho, e agora vinha uma oportunidade que parecia boa demais para ser verdade. Posso ter tempo para pensar? Perguntou Gabriel. Claro, mas quero que saiba uma coisa. Você não me ajudou porque sabia quem eu era. Você me ajudou porque assim que você é. E isso é muito mais valioso do que qualquer dinheiro. Na saída do instituto, Gabriel estava quieto, processando tudo o que havia acontecido. No carro, ele finalmente perguntou. Por que você não me contou quem eu era desde o início? Ricardo olhou pelo retrovisor. Porque queria conhecer o verdadeiro Gabriel. Se você soubesse quem eu era, talvez tivesse agido diferente. Nunca, respondeu Gabriel com convicção. Eu te ajudaria do mesmo jeito. Eu sei, sorriu Ricardo. Foi exatamente isso que me convenceu de que você merece esta oportunidade. 2 semanas depois, Gabriel vestia pela primeira vez o uniforme do Instituto Ricardo Mendes. O tecido era de qualidade superior a qualquer roupa que já havia possuído, e o emblema bordado no peito o fazia sentir-se parte de algo maior. Dona Lúcia o acompanhou até a porta da instituição, e ambos tinham lágrimas nos olhos. Lembre-se de quem você é, disse ela, arrumando o colarinho da camisa do filho. Essa oportunidade não muda a sua essência. Eu sei, mãe, eu não vou esquecer de onde vim. Os primeiros dias foram desafiadores. Gabriel se viu rodeado por colegas que vinham de situações similares à sua, mas que já estavam adaptados àquela nova realidade há mais tempo. A carga de estudos era intensa, com aulas de matemática avançada, ciências, inglês e informática. Às vezes, à noite, ele se sentia sobrecarregado e questionava se realmente merecia estar ali. Em uma dessas noites difíceis,
Ricardo apareceu na sala de estudos onde Gabriel estava sozinho, debruçado sobre livros de física. Dificuldades? Perguntou, sentando-se ao lado do menino. Às vezes sinto que não sou inteligente o suficiente, admitiu Gabriel. Os outros alunos parecem entender tudo tão facilmente. Você sabe qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? Perguntou Ricardo. Gabriel balançou a cabeça. Inteligência é a capacidade de aprender rapidamente. Sabedoria é saber como usar esse conhecimento para fazer o bem. Você tem ambas. Como pode ter certeza? Porque você usa sua inteligência para ajudar os outros. Soube que você tenha ensinado matemática para os colegas que têm dificuldade. Gabriel corou. Eles me ajudaram a me adaptar. É justo que eu retribua. Viu? Isso é sabedoria. Enquanto Gabriel se adaptava ao instituto, Ricardo também passava por suas transformações. Começou a visitar mais frequentemente os projetos sociais da empresa, coisa que antes delegava para terceiros. Passou a conhecer pessoalmente os beneficiários dos programas e cada história o tocava profundamente. Em uma dessas visitas, ele foi a uma comunidade carente onde a empresa financiava uma escola. Uma criança de 7 anos se aproximou dele e disse: "Você é o homem que ajuda as crianças a estudar?" Ricardo confirmou, e o menino continuou: "Minha irmã mais velha estuda numa escola igual a esta. Ela disse que agora pode sonhar em ser doutora." Aquela conversa simples fez Ricardo perceber o verdadeiro impacto do seu trabalho. Não eram apenas números em relatórios financeiros, eram vidas sendo transformadas. De volta ao instituto, Gabriel enfrentava outro desafio: a reação de alguns antigos conhecidos da rua. Certa tarde, quando saía da escola, encontrou alguns meninos do bairro. "Olha só o Patricinha, agora é rico e não fala mais com a gente?" "Não é assim", respondeu Gabriel mantendo a calma. "Eu não mudei." "Claro que mudou. Tá com essa roupa chique, estudando com playboy, esqueceu da gente." Gabriel sentiu o coração apertar. Não queria perder os amigos da infância, mas também não queria abrir mão da oportunidade que tinha. "Escutem", disse ele com voz firme. "Eu não escolhi essa oportunidade para me afastar de vocês. Escolhi para ter condições de ajudar mais pessoas. Quando eu me formar, quero voltar para nossa comunidade e fazer a diferença." "Bonito discurso", ironizou outro menino. "Mas você vai ver que o mundo dos ricos muda as pessoas." Gabriel chegou em casa naquela noite pensativo. Contou para a mãe o que havia acontecido, e ela o consolou. "Filho, mudança gera medo nas pessoas. Elas têm medo de ser deixadas para trás, mas você provou que seu coração não mudou." "Como assim?" "Você continua ajudando seus colegas de escola, continua tratando a todos com respeito, continua sendo o mesmo menino gentil que sempre foi. As roupas e o lugar onde você estuda não definem quem você é." No instituto, Gabriel começou a se destacar não apenas academicamente, mas como líder entre os colegas. Criou um grupo de estudos para ajudar quem tinha dificuldades, organizou campanhas de arrecadação de alimentos para distribuir na comunidade e propôs projetos para conectar os alunos do instituto com crianças de escolas públicas. Ricardo observava tudo com orgulho. Durante uma reunião com os educadores, ele comentou: "Gabriel não está apenas sendo transformado por esta oportunidade, ele está transformando a instituição." "Como assim?" perguntou a coordenadora pedagógica. Ele trouxe uma perspectiva diferente. Nos lembrou que educação não é apenas sobre adquirir conhecimento, mas sobre usar esse conhecimento para servir os outros. Um ano depois do ingresso no instituto, Gabriel foi convidado para fazer um discurso na cerimônia de formatura dos alunos mais velhos. Subiu ao palco com nervosismo, mas falou com o coração. "Quando cheguei aqui, pensei que este lugar ia me transformar. E transformou, mas não da forma que eu esperava. Não me transformou em uma pessoa diferente, me transformou em uma versão melhor de quem eu sempre fui. Aprendi que não importa onde estamos, mas como usamos nossas oportunidades para elevar outras pessoas." Na plateia, Ricardo sorriu lembrando-se do menino que o havia ajudado na calçada. Gabriel havia crescido, mas sua essência permanecia intacta. Após o discurso, Gabriel se aproximou de Ricardo. "Quero te agradecer por tudo." "Eu é que devo agradecer. Você me ensinou que o verdadeiro sucesso não está no que conquistamos, mas em quantas vidas conseguimos tocar positivamente." Eles se abraçaram. Dois homens de gerações diferentes, unidos por uma lição simples: a gentileza transforma o mundo.
5 anos haviam se passado desde aquele primeiro encontro na calçada. Gabriel, agora com 17 anos, estava prestes a se formar no ensino médio com honras e já havia sido aceito em uma das melhores universidades do país para estudar pedagogia. Sua transformação era visível não apenas na postura e no conhecimento adquirido, mas principalmente na forma como irradiava confiança e propósito. Em uma manhã ensolarada de sábado, Gabriel decidiu revisitar o local onde tudo havia começado. Vestiu uma roupa simples e caminhou pelas ruas do centro da cidade, observando as mudanças que o tempo havia trazido. Alguns comércios eram diferentes, mas a essência do lugar permanecia a mesma. O movimento apressado das pessoas, o barulho do trânsito, a vida urbana em toda a sua intensidade. Parou exatamente no local onde costumava vender doces. Uma onda de nostalgia o invadiu. Lembrou-se dos dias em que empurrava seu carrinho, das pessoas que conheceu, dos desafios que enfrentou. Aquela esquina não era apenas um lugar, era o berço de sua história. Foi então que ouviu uma voz familiar gritando: "Doce caseiro, feito com carinho!" Gabriel se virou e viu um menino de aproximadamente 12 anos empurrando um carrinho muito parecido com o que ele próprio usava. O garoto tinha os mesmos olhos brilhantes, a mesma determinação, o mesmo sorriso genuíno que ele havia tido na idade dele. "Oi", cumprimentou Gabriel se aproximando. "Posso ver seus doces?" O garoto parou o carrinho e abriu a tampa. "Temos brigadeiro, beijinho, cajuzinho e cocada, tudo feito em casa pela minha avó." Gabriel sorriu. "Vou querer um brigadeiro. Qual é o seu nome?" "Rafael. E o seu?" "Gabriel. Prazer em conhecê-lo, Rafael." Enquanto Rafael separava o doce, Gabriel observou suas roupas simples, seus tênis gastos, mas principalmente sua dignidade. Havia algo naquele menino que o lembrava profundamente de si mesmo. "Você vem aqui todos os dias?" perguntou Gabriel. "Sim, de segunda a sábado. Domingo eu descanso e ajudo minha avó a fazer os doces para a semana." "E sua família?" Rafael hesitou um momento. "Moro só com minha avó. Meus pais morreram num acidente quando eu era pequeno. Mas não reclamo não. Minha avó é a pessoa mais incrível do mundo." Gabriel sentiu um aperto no peito. "Você gosta de estudar?" "Gosto muito, especialmente matemática. Minha professora diz que eu sou muito bom com números." "Que bom, é importante estudar." "Eu sei. Quero fazer faculdade um dia, ser professor ou engenheiro. Minha avó sempre diz que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente." Gabriel sorriu, reconhecendo a sabedoria que só as pessoas simples possuem. "Sua avó é muito sábia." "É sim. Ela também diz que a gente deve sempre ajudar quem precisa, mesmo quando a gente não tem muito." Naquele momento, Gabriel viu um homem idoso tropeçar e cair a poucos metros dali. Instantaneamente, Rafael abandonou seu carrinho e correu para ajudar, exatamente como Gabriel havia feito anos antes. O garoto ajudou o homem a se levantar, ofereceu água e ficou ao lado dele até ter certeza de que estava bem. Gabriel observou a cena com emoção. Era como se estivesse vendo um filme de sua própria infância. Quando Rafael voltou, ele comentou: "Você fez a coisa certa." "Claro, todo mundo merece ajuda quando precisa." Gabriel tirou um cartão do bolso. "Rafael, gostaria de te apresentar uma pessoa muito especial. Você conhece o Instituto Ricardo Mendes?" "Já ouvi falar. Dizem que é uma escola para jovens inteligentes, mas deve ser muito caro." "Na verdade, é gratuito para quem se qualifica, e eu acho que você se qualificaria." Rafael olhou o cartão com curiosidade. "Você trabalha lá?" "Sou formado de lá, e agora estou começando a trabalhar com seleção de novos alunos." "Sério? Você estudou numa escola daquelas?" "Estudei, e mudou minha vida completamente." Rafael ficou em silêncio por um momento. "Mas eu não posso deixar minha avó sozinha. Preciso trabalhar para ajudar ela." "E se eu te disser que existe uma forma de estudar lá e ainda ajudar sua avó?" Os olhos de Rafael brilharam. "Como?" "Venha comigo. Tem alguém que eu quero que você conheça." 1 hora depois, Gabriel e Rafael estavam no escritório de Ricardo Mendes. O empresário, agora com cabelos mais grisalhos, mas o mesmo olhar gentil, cumprimentou Rafael calorosamente.
Então você é o Rafael que Gabriel me contou, disse Ricardo sentando-se ao lado do menino. Ouvi dizer que você é muito inteligente. Eu gosto de estudar, respondeu Rafael um pouco intimidado pelo ambiente luxuoso. Sabe, Rafael, há alguns anos eu conheci um menino muito parecido com você. Ele também vendia doces na rua, também cuidava da família, também tinha sonhos grandes. O que aconteceu com ele? Ricardo sorriu olhando para Gabriel. Ele se tornou um jovem extraordinário, estudou, cresceu, mas nunca perdeu sua essência. E agora ele quer ajudar outros meninos como vocês dois foram um dia. Gabriel se aproximou de Rafael. Eu quero te oferecer a mesma oportunidade que o Ricardo me ofereceu. Estudar no instituto, ter todas as suas necessidades atendidas e ainda garantir que sua avó receba uma ajuda mensal. Mas por que vocês querem me ajudar? Vocês nem me conhecem. Gabriel e Ricardo se olharam, ambos lembrando-se de uma conversa muito similar anos antes. Porque sabemos reconhecer um coração bom, respondeu Gabriel. Você ajudou aquele homem na rua sem pensar 2 vezes. Isso me mostrou quem você realmente é. Eu faria isso sempre, disse Rafael sem entender por que aquilo era tão especial. Exatamente, sorriu Ricardo, e é por isso que você merece esta oportunidade. 2 semanas depois, Rafael vestia o uniforme do Instituto Ricardo Mendes pela primeira vez. Gabriel estava lá para acompanhar seu primeiro dia, assim como Ricardo havia acompanhado o seu anos antes. Está nervoso? Um pouco, mas também estou animado. Lembre-se, você está aqui porque merece, nunca duvide disso. Enquanto Rafael entrava na sala de aula, Gabriel se encontrou com Ricardo no corredor. Obrigado por me ensinar a reconhecer o potencial nas pessoas, disse Gabriel. Obrigado por me lembrar da importância de parar para ajudar quem precisa, respondeu Ricardo. Eles caminharam juntos até a janela que dava para a rua. Lá embaixo, a vida continuava a seu ritmo frenético. Pessoas passavam apressadas, carros buzinavam, vendedores ambulantes ofereciam seus produtos. Sabe o que mais me orgulha em toda essa história? Perguntou Ricardo. O quê? Não é o fato de termos mudado sua vida, ou a vida do Rafael. É o fato de que vocês mantiveram os corações puros. Vocês cresceram, estudaram, tiveram oportunidades, mas continuaram sendo as mesmas pessoas gentis que sempre foram. Gabriel sorriu. Minha mãe sempre dizia que as circunstâncias podem mudar, mas o caráter permanece. Sua mãe é muito sábia. Ela ficou muito orgulhosa quando soube que eu ia ajudar Rafael. Disse que o ciclo estava se fechando. Não se fechando, corrigiu Ricardo. Se expandindo. Cada pessoa que vocês ajudarem vai ajudar outras e assim por diante. Naquela tarde, Gabriel retornou às ruas do centro, mas não mais como vendedor. Agora ele caminhava com o propósito de identificar outros jovens com potencial. Observava os rostos, procurava pelos olhos brilhantes, pela determinação disfarçada de simplicidade. Em uma esquina, viu uma menina de aproximadamente 13 anos vendendo flores. Ela tinha a mesma postura digna, o mesmo sorriso genuíno. Gabriel se aproximou. Boa tarde, suas flores estão lindas. Obrigada. Quer levar uma para alguém especial? Quero sim. Qual é o seu nome? Carolina. E o seu? Gabriel, prazer em conhecê-la, Carolina. Enquanto a menina preparava a flor, Gabriel observou sua delicadeza, sua educação, sua inteligência natural. Havia algo nela que despertava seu interesse. Carolina, você estuda? Estudo sim. Adoro português e história. Sonho em ser jornalista um dia. Gabriel sorriu. Que bom. Posso fazer uma pergunta? Você já ouviu falar do Instituto Ricardo Mendes? Já ouvi falar. Dizem que é uma escola incrível, mas deve ser muito caro. Na verdade, é gratuito para quem se qualifica, e eu acho que você se qualificaria. Carolina olhou o cartão com curiosidade. Você trabalha lá? Estudei lá, e agora estou começando a trabalhar com seleção de novos alunos. Sério? Você estudou numa escola daquelas? Estudei, e mudou minha vida completamente. Carolina ficou em silêncio por um momento. Mas eu não posso deixar minha avó sozinha. Preciso trabalhar para ajudar ela.
E se eu te disser que existe uma forma de estudar lá e ainda ajudar a sua avó? Os olhos de Carolina brilharam. Como? Venha comigo. Tem alguém que eu quero que você conheça. À noite, Gabriel ligou para Ricardo. Encontrei outra candidata. Conta-me sobre ela. Carolina, 13 anos, vende flores, sonha em ser jornalista. Tem a mesma luz nos olhos que Rafael tinha, que eu tinha. Então amanhã nós a conhecemos melhor. Ricardo. Sim. Obrigado por me ensinar que a maior riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar. Obrigado por me lembrar disso naquela calçada há 5 anos. Gabriel desligou o telefone e olhou pela janela do seu quarto. Lá embaixo, a cidade continuava pulsando. Milhares de pessoas viviam suas vidas, cada uma com seu